Olá, alunos! Então, estamos aqui de novo para apresentar agora o vídeo de sistemas operacionais e servidores. Só a apresentação do conteúdo do material, do primeiro material do segundo bimestre, tá? Então, aqui estou apresentando para vocês. Ele tem uma parte, um mínimo de texto que eu consegui colocar da parte técnica. Então, a gente vai depois, na aula e nos próximos vídeos, tentar gravar para vocês uma explicação mais prática dessas informações, tá? Então, aqui eu apresento para vocês os tipos de sistemas operacionais, né? Então, depois eu vou fazer uma correlação aqui. Por exemplo, os tipos de sistemas, estamos falando em monoprogramáveis ou monotarefa, então a gente pode comparar com um celular mais simples, que você só consegue abrir um aplicativo por vez. E nós temos os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas, que a gente pode comparar com celulares um pouquinho mais modernos, que a gente consegue dividir a tela e abrir, por exemplo, 2 aplicativos ao mesmo tempo. E nós temos também os sistemas com múltiplos processadores, que antigamente o computador só tinha um processador, depois saiu o dual core, seriam 2 processadores, e depois só foi aumentando. Hoje em dia a gente tem até processadores para celular, com 8 processadores para celular, né? 8 processadores no equipamento, né? O octa-core que chama. Aqui nós temos o hardware. Então, tá falando de novo, é só uma informação básica, porque isso vocês vão ver em outra disciplina nesse ano. Só falando do que nós vamos ter na relação aqui entre os aplicativos, entre as linguagens, o sistema operacional e os dispositivos, a parte física desse dispositivo. Aqui também tem uma parte bem simples sobre, bem resumida sobre o software. Então, lembrando que o que a gente está usando é o sistema operacional, é um software que faz uma ligação entre o hardware e a interface com o usuário, que somos nós, né? Aqui tem uma apresentação da linguagem de controle ou linguagem de comando. Então, antigamente, os computadores mais antigos, a gente fazia o uso dele por linguagem de comando, onde aparecia aí, aqui a tela tá ao contrário, né? Seria uma tela preta, né? E a gente escreveria os comandos para que ele executasse. Hoje em dia, quem trabalha com Linux também faz muito uso dessa linguagem, mas os demais nem sabem que isso existe, né? Os demais usuários. Então, aí depois a gente vai ver uma parte prática sobre isso aqui. Aqui eu apresento para vocês um texto bem resumidinho sobre os sistemas ou utilitários, né? Tem aqui uma classificação deles em gerência de arquivos, informações de status, modificação do arquivo, comunicações. E aqui o último, a letra I, que eu não vou pronunciar, que o meu inglês está meio desatualizado, que auxilia aí na impressão, né, na fila de impressão. Depois vamos aqui para a linguagem de máquina. Então, vocês provavelmente vão ver essa linguagem de máquina também em uma outra disciplina. Então, a gente está falando da linguagem que seria utilizada, seria a linguagem binária, que faz a gente pode fazer a conversão para decimal ou hexadecimal, né? Então, as linguagens que o computador entende. Então, vocês vão ver isso com mais detalhes em outra disciplina. Só estou fazendo uma apresentação no geral aqui. Aqui está falando do sistema operacional, que está usando as APIs, né? Então, aplicações, os programas de aplicação, está usando muito hoje em dia esses programas na web, armazenados na nuvem. Então, aqui eu faço uma apresentação desse linker, que essa linguagem é entendida pelo linker. Então, aqui tem uma explicação do que seria ele. Aqui eu tenho uma imagem que pode resumir o que ele faz. Aqui já eu apresento para vocês um pouquinho do mecanismo de interrupção, no caso da gente que necessitar parar algum processo desse sistema operacional. Então, aqui tem uma imagem que mostra isso. No próximo vídeo vou colocar para vocês, vou procurar para vocês alguma relação para vocês tentarem entender melhor esse processo de interrupção. Aqui apresento as operações de entrada e saída, que são
executadas aí pelo sistema operacional e às vezes nós necessitamos pará-las. Então aqui eu tenho também mais uma imagem que faz um resumo do controlador desses dispositivos de entrada e saída. E aqui outra parte importante desse conteúdo de sistemas operacionais, que seria o kernel, que ajuda aí na interface entre o sistema operacional, hardware, os utilitários e os aplicativos, né? Então aqui eu tenho um resumo do que seria ele, né? Então é considerado o núcleo do sistema operacional. Apresentei para vocês aqui bem brevemente as principais funções dele. E para terminar, as principais funções dele no sistema operacional em 4 gerências. E aqui eu coloco o link para um material onde tem mais informações sobre esse assunto, se vocês quiserem pesquisar, tá? Então a referência é esse. O material é o mesmo que está sendo usado nos outros cursos técnicos aqui das escolas do estado, tá? Então a informação que eu tinha para vocês inicial é essa. Até o próximo vídeo.